método ele faz um eco, né, em PHP do formato JSON da tabela que nós criamos logo aqui acima. Então a API funciona dessa forma. Então aqui nós vamos para a parte do Arduino. Tá? Nesse protótipo, como vocês já observaram no vídeo anterior, eu utilizei o Arduino Mega. Por que o Arduino Mega? Porque em uma das portas seriais, justamente está se comunicando com o medidor, eu tenho que comunicar no formato 8N2. E o Arduino Uno não consegue fazer isso utilizando a serial nativa, ele só tem uma porta serial nativa, né? E essa porta serial está conectada na serial junto com o computador, então não tem como modificar ela. Então eu usei o Arduino Mega, declarei a velocidade 9600 e 8N2 para os parâmetros de comunicação com a porta serial. Os medidores estão configurados dessa forma, então por isso eu utilizei o Arduino Mega para fazer isso. Aqui eu declaro um MAC, antes disso, né? Eu tenho que declarar as bibliotecas Modbus Master. Você consegue apanhar essa biblioteca dentro da parte de Include Libraries, e essa UEP Ethernet também você apanha ela dentro da ferramenta Tools do Arduino. Então aqui a gente declara o MAC e aqui, olha, a gente coloca o host. Qual que é o host? O nosso host é a nossa página de internet, né? Se a gente copiar ela aqui, vir aqui, colar ela, a gente vai ter o nosso gráficozinho. Então aqui a gente declara um vetor, né, e popula ele com alguns valores. Esse aqui é o nosso vetor de endereços. Todos esses aqui são os endereços dos dispositivos dentro da rede Modbus protocolo RTU. Então aqui a gente declara o vetor dos endereços do mapa de memória para fazer o acesso às variáveis dentro da memória do multimedidor, né? Então onde nós apanhamos esses valores? Utilizando o datasheet do multimedidor. Então se a gente for aqui nessa tabela, né, que é a tabela das grandezas elétricas, a gente observa aqui, ó, 002, tensão trifásica, 004, corrente trifásica, e assim sucessivamente. Criamos um vetor do tipo float com tamanho 10, chamado vetor resultado. Então a gente monta uma union para poder obter os valores em float, tá? Do que está sendo tornado dos multimedidores. Então aqui é o setup, né, as configurações iniciais, configurações de internet, o nosso loop. O que o nosso loop faz? Ele tem um for que incrementa de 0 a 6, né? Então são 7 valores, 7 medidores, e ele vai incrementando a variável i. Então a gente chama essa função chamada leitura de medidor com o endereço do módulo, cujo endereço do módulo está dentro da variável i, né, incrementada posteriormente. Então então a gente faz a leitura, e enquanto a gente envia para o servidor, a gente conta um tempo. Se ultrapassar esse tempo, a gente mostra falha de transmissão e a gente vai tentar retransmitir, e a gente mostra o número de tentativas que nós tentamos transmitir. Se a conexão foi estabelecida com sucesso, ele indica transmitido com sucesso e aguarda 1 minuto para a próxima leitura. Isso a gente já viu lá no começo desse vídeo, quando eu mostrei a aplicação funcionando. Então a função chamada leitura medidor, ela recebe o valor do device ID, okay? Então ele inicia a comunicação, né, node.begin, cuja serial 2, né, a serial 2 ela está com os parâmetros 8N2, como nós já observamos aqui anteriormente, serial 2. Ele mostra na tela além do dispositivo e chama o device ID. E aguarda, né, para o que está vindo, né? Nós temos aqui de 0 a 10 são 9 variáveis, são exatamente 9 variáveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem uma variável que a gente não está lendo aqui, ok? Depois eu tenho que checar isso. Não, na verdade são 10, né? De 0 a 10 são 10, tá ok isso aqui. O endereço do registrador está sendo repassado, ele está pegando a posição do registrador. Então na posição 0 deste vetor eu tenho o valor 002, na posição 1 tenho o valor 004, na posição 2 006. Então ele pega essas posições que guardam estes valores e envia para essa função read input registers, ok? E ele espera 2 bytes de retorno, ok? Na verdade é mais do que 2 bytes, porque cada
informação dessa que a gente requisita já são 2 bytes. Então ele espera 2 vezes 2 bytes. Então vai retornar 4 bytes. Então aqui a gente faz a gente divide a informação que a gente quer, faz essas conversões para a gente poder apanhar a parte alta e a parte baixa das duas words que estão vindo de retorno. Se houve alguma falha na comunicação, ele zera todo o conteúdo do vetor. Por quê? Foi criado também um vetor chamado rs485.vetor. Se nós observarmos aqui em cima, ele está dentro daquela union que a gente criou, não é isso? Isso, é uma union, rs485. E o vetor ele tem 4 posições. Isso já é para converter no formato float. Então, já vai sair em float o nosso resultado. Então, ele vai armazenar dentro do vetor chamado vetor resultado o valor float que foi proveniente da transmissão com o medidor. Então, ele mostra na tela para a gente também, né, na porta serial, o índice, o valor do índice, 2 pontos e o valor da conversão. E aqui é a nossa função para enviar o dado para o servidor, propriamente dita. Então, ele send data server e passa o device ID, porque para cada dispositivo essa função é chamada uma vez. Então, a cada 1 minuto ele envia os dados de um dispositivo. Então, ele chama na porta 80. Se não houver nenhuma resposta do cliente, né, ele mostra a falha na conexão. Ele chama para iniciar o módulo NC28J60, né, módulo Ethernet. E aqui ele constrói a URL. Vai chamar dentro daquele arquivo, né, ele vai encaminhar para aquele arquivo insert.php. Quais valores? O campo device ID, cujo valor está na variável device ID. End, porque nós vamos construir o URL. End, o 0, o campo 0, cujo valor está dentro do vetor chamado vetor resultado, né, que nós estamos preenchendo ele aqui em cima, vetor resultado no índice 0, e assim sucessivamente até preencher toda a URL. Então aqui ele chama o cliente para conectar, espera, se a resposta disso aqui for positiva, né, for igual a 1, o cliente aceitou a conexão, ele mostra uma mensagem requisitando, ele vai requisitar qual host? O host que nós declaramos lá em cima e a URL que nós construímos aqui agora. Então, nessa linha aqui, propriamente dita, nós estamos mandando para o servidor do método get, a URL criada acima, né, e tem que ter esses parâmetros, desse carrier return aqui, um carrier return e um new line, mais o host, ele escreve o campo host. Qual que é o host? Nós declaramos em cima, mais um de novo, /r/n, retorno de carro, né, e nova linha. E ele fecha a conexão, connection, close, espaço, tudo isso aqui tem que ser exatamente dessa forma. Se não for assim, o servidor não aceita a conexão e encerra ela. Então, nós não conseguimos mandar o dado. E aqui, novamente, 2 retornos de carro e 2 novas linhas. Então, ele aguarda. Se o cliente esteve disponível, ele fala que não fechando a conexão. Se não teve resposta, ele fala que não respondeu e manda parar a conexão e retorna ela para cima para voltar o código novamente. Então esse é o código que está do lado do Arduino. Okay? Esse é o código do Arduino. Então nós vamos fazer um teste. Vamos copiar essa URL aqui, ó. Nós vamos copiar essa URL e vamos inserir no nosso navegador para a gente ver o banco de dados atualizar. Ok? Copiamos, inserimos e enviamos. Ok. Base de dados atualizada com sucesso. Essa é a mensagem que a gente espera quando a gente quando a gente insere um dado, né? Base de dados atualizada com sucesso. Se a gente for lá no nosso banco de dados e observar lá a última inserção de valor, nós vamos observar isso aqui, ó. O que nós inserimos? Olha só, I0 56.24, FP 0.93. Então é isso mesmo, ó. Esse aqui é o campo I0, né, a coluna I0. Esse aqui é o fator de potência, 0.93. Por exemplo, aqui a tensão, né, o 0, 221.68.
Foi isso que nós mandamos? Foi 221.68. Então, é exatamente dessa forma. Ele usa o método GET, né, construindo uma URL. Só que existe um problema. Quando as URLs começam a ficar muito grandes, fica inviável você trafegar muitos dados através da URL. Então aí existe outro método, né? O pessoal está usando aí agora o Mosquito, subir dados para servidores e são boas opções para poder contornar esse problema de criar URLs muito grandes. Que a URL ela tem tamanho máximo, né? Ela tem limite de tamanho que ela pode ser criada. Ok, então nós mostramos como criar o banco de dados, como criar o site, como criar a página. Então agora nós vamos subir com os arquivos, né? O que está faltando? Subir os arquivos. Então nós vamos voltar aqui no Build Website novamente. Isso, na verdade, né? Clica dentro do site que você criou, em frente do site. File Manager, Upload Files Now. Então ele vai abrir uma página, o gerenciador de arquivos. E aqui estão os meus arquivos, né, que eu já subi com eles. Mas, se você não tiver subido com seus arquivos ainda, você vai apanhar eles aqui, arrastar e colar na página. Como os arquivos que eu estou arrastando e colando são exatamente os que estão aqui, eu não vou fazer isso. Vamos abrir a página Index e vamos corrigir lá aquele erro de português, adicionando um L. Save and Close. Ok, salvou. Então nós vamos carregar, vamos fechar essa página. Vamos aqui, então aqui está com um erro, né, de português. Vamos recarregar a página. Esse erro tem que sumir. Isso, sumiu. Então a gente está carregando os dados do tráfego. Então é isso, pessoal. Nós mostramos a aplicação funcionando, mostramos como criar uma conta nesse site, como criar o banco de dados, explicamos os arquivos que você necessita para poder criar essa aplicação, tanto do lado do servidor como para o lado do Arduino. Então agora é mãos na massa. Quem tiver dúvida pode entrar lá no site isotronlabs.com, né, na parte de comentários, pode fazer pergunta lá ou pode fazer aqui também no YouTube. Então é isso, muito obrigado. Quem quiser se inscrever no canal também pode se inscrever. Compartilhem e um grande abraço a todos.